Yuka chegou no campo de batalha mitando pra cima do Daburá, invocando ele, o general divino Sila Mahoraga. Mas peraí, quer dizer que o Megumi morreu? Mas como que ela herdou essa técnica se ela não é filha do Megumi? Quer saber as respostas? Vem comigo nesse vídeo que eu te trouxe tudo. Fala galera, beleza? Tô nerd na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen módulo. Hoje para esclarecer tudo que tá tendo de pergunta nos comentários a respeito da técnica das 10 sombras da Yuka, galera, que conseguiu invocar o Mahoraga. Será que ela conseguiu domesticar o monstrão, cara? Vamos descobrir nesse vídeo aqui. Então já larga like, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E agora, sem mais enrolação, bora responder todas as perguntas a respeito do capítulo 15 de Jujutsu Kaisen módulo. E já para começar o vídeo com o pé direito, uma das perguntas mais feitas nos comentários é de como o Mahoraga ainda está vivo. E calma galera, aí tem uma confusão. O Mahoraga que foi usado pelo Sukuna através do corpo do Megumi era o Mahoraga da técnica das 10 sombras do Megumi Fushiguro. Aquele sim foi destruído pelo vazio irrestrito de Satoru Gojo. Esse que apareceu agora ali sendo usado pela Yuka é o Mahoraga da técnica das 10 sombras da Yuka. Mas peraí, Tonel, então tem um monte de 10 sombras para espalhar pra todo lado? Não! Quando um portador morre, essa técnica vai passar muito tempo ou pouco tempo até que uma outra pessoa acabe nascendo com essa técnica herdada, entendeu? E quando a pessoa nasce com a técnica das 10 sombras, acontece a mesma coisa que acontece com as bijus lá em Naruto. Quando as bijus são destruídas, elas voltam a ser energia fundamental e depois elas voltam a ser bijus novamente. Os Shikigamis da técnica das 10 sombras acontece a mesma coisa. Ele vai sendo destruído ali nas batalhas com o seu usuário atual, e mesmo que o usuário atual morra, não tendo nenhuma sombra mais para poder usar, todas as sombras sendo destruídas, como foi o caso do Megumi, que sobrou muito pouca sombra lá, eu acho que foi só o Cão Divino e o Sap, olha lá o que sobrou pro Megumi. Quando ele morre, essa energia dos Shikigamis acaba refazendo os Shikigamis novamente, e quando nasce um novo portador da técnica, ele tem os 10 Shikigamis ali para ele ir desbloqueando. Ele ganha os cachorros, né, os cães divinos, que não precisa lutar no ritual para desbloquear, eles já são fiéis ao seu dono, e então com os dois ele vai lutando e desbloqueando os outros Shikigamis, beleza? Então esse Mahoraga é o Mahoraga com a mesma energia, com o mesmo funcionamento do Mahoraga do Megumi, mas não são o mesmo Shikigami. É como se o Mahoraga do Megumi virasse aquela energia fundamental e renascesse de novo na técnica da Yuka. Então a gente nem sabe se esse Mahoraga está adaptado aos golpes do Satoru Gojo, aos golpes do Ilimitado, aos golpes do Clivar e Desmantelar do Sukuna, porque não se sabe se é zerada essa memória ali de batalha ou se ele volta com as memórias de batalha. Eu acredito que não, que ele não volte, mas isso aí fica subentendido, não foi explicado ainda, beleza? Mas esse sim é como se fosse um novo general divino, Sila Mahoraga, que funciona do mesmo jeito do outro, mas que agora pertence completamente à técnica das 10 sombras da Yuka, beleza? Então faz total sentido o Mahoraga aparecer, como pode aparecer os cães divinos, não totalidade, porque o totalidade era a fusão dos dois cães divinos, e se a Yuka não perdeu nenhum cão, ela tem os 2 cães ainda, e tudo mais. Todos os Shikigamis, ela pode ter os 10 Shikigamis normalmente, por mais que o Megumi tinha perdido quase todos os seus Shikigamis já, porque a técnica é a mesma, mas os seus usuários renovados também se renovam os seus Shikigamis, certo? E já pegando aí o trilho para a próxima maior pergunta dos comentários a respeito disso, é como que a Yuka tem a técnica das 10 sombras. Será que a Maki pulou a cerca? E não, galera, pelo amor de Deus, né? É cada coisa que vocês escrevem aqui embaixo que dá de gente louco. Não aconteceu traição da Maki pra cima do Yuta, não. O Yuta é um descendente ali bem de longe do clã Gojo, e a Maki é sangue puro Zenin, galera. A Maki é sangue puro Zenin. Então sim, assim como Toji Fushiguro tinha a restrição celestial completa e o filho dele, com uma mulher que não era do clã Zenin, não era nem de clã de feiticeiros, gerou o Megumi Fushiguro com a técnica hereditária do clã, da mesma forma poderia acontecer com os filhos ou netos da Maki também. O necessário para a técnica hereditária passar é a pessoa conter o sangue ali da família que a técnica pertence. A técnica das 10 sombras pertence ao sangue do clã Zenin. Então, desde que a Yuka tenha um pouco de sangue Zenin, ela sim tem total
total condições de ter a técnica das 10 sombras, galera, beleza? Então tá tudo tranquilo, tá tudo em família, cara, fica tranquilo, não aconteceu nada de errado não. E tinha muita gente confundindo, né, falando, nossa, da mesma forma que o Toji gerou o Megumi com a técnica das 10 sombras, agora a Maki gerou a Yuka, mas não, a Yuka é neta da Maki, tá? Os filhos, ou filha, ou filho da Maki, não são citados tendo técnica nenhuma hereditária do clã. A Yuka é neta dela, então não foi diretamente da Maki a geração, veio do filho, da filha ou dos filhos do casal, beleza? Que tem sangue Zenin, assim como a Maki tem também. Então, normal ali, ou o Tsurugi ou a Yuka nascer ali com essa técnica hereditária. Tanto que o Tsurugi nasceu com a restrição celestial, né, igual a Maki, e a menina nasceu ali com a técnica das 10 sombras, ou seja, como se fosse um Satoru Gojo em 2 corpos, né? Porque o Gojo nasceu com um ilimitado e 6 olhos, numa pessoa só. Ali nasceram as 2 técnicas, né? Os 2 seres mais poderosos do clã Zenin, só que em corpos separados, sendo irmãos. Bem cabuloso isso aí, né? O Jujutsu foi bem esperto nessa. Mas tranquilo, normal, ela poderia sim, como poderia ser o Tsurugi, herdando a técnica das 10 sombras. Outra pergunta também muito recorrente aqui é como que a Yuka nunca mostrou esses Shikigamis aí pra gente da técnica das 10 sombras. Ela lutava só com aquelas garrinhas, tipo Wolverine, até eu tirava sarro, né? Pô, a menina luta com a Wolverine, igual que lutava junto com o Reg do Carção Furado. E realmente, galera, muitas pessoas perguntaram a respeito disso, porque ela não usou o elefante máximo, os cães divinos, os sapos, a fuga dos coelhos. E realmente, né, não faz muito sentido, mas, galera, muitas pessoas já falavam isso pra mim nos comentários. Eu era incrédulo, admito, não vou ser hipócrita aqui, que ela tinha a técnica das 10 sombras e usava assim como o Sukuna usava. Lembra que o Sukuna, ele chegou a invocar os Shikigamis várias vezes e chegou a invocar Shikigamis de formas diferentes, invocando ele só em formato de sombra, e também chegou a usar as habilidades dos Shikigamis ali diretamente, sem invocar o Shikigami. Então a Yuka, provavelmente, ela deve ter aprendido a usar os Shikigamis, as habilidades dos Shikigamis, sem invocá-los, para não correr o risco de os Shikigamis serem destruídos e ela não poder invocar mais. Então aquelas garras delas, outros inscritos já tinham cantado a bola pra mim. Cara, eu acho que essa aí é a habilidade dos cães divinos. E sim, pelo jeito foi confirmado que aquele ataque de garras dela era ela usando a habilidade dos cães divinos aí em si mesmo, no seu próprio corpo, entendeu? Então, tranquilo, ela deve usar a técnica assim como o Sukuna também usava. Provavelmente após, né, todo mundo ver o jeito do Sukuna usar as 10 sombras, tudo aquilo ali ficou documentado, galera, para a posteridade do clã Zenin. Então, o próximo a nascer com a técnica tinha esse acervo maior de formas, de métodos de usos mais eficazes, porque o Megumi é um borra-cueca que não sabia usar a própria técnica, né? Então, eles juntaram todas essas informações do jeito que o Sukuna usou a técnica, que foi um jeito muito melhor de usar a técnica, e então ela foi ensinada a usar dessa forma, e provavelmente ela só tinha as garras porque ela só tinha os cães divinos, e como ela é muito fraca, ela não conseguiu desbloquear os demais Shikigamis. Pelo menos essa é a minha teoria até aqui, e nesses 2 meses e pouco que ela teve de treinamento, ela conseguiu desbloquear mais Shikigamis ali, e até mesmo chegar ali a poder invocar o General Divino Sila Malafaia não, Sila Mahoraga. Confundi, foi mal. Desculpa aí, não podia perder. E falando do tal dos Silas, galera, tem uma outra pergunta aqui bem interessante, porque a Yuka pulou invocando o General Divino Mahoraga e ela já mergulhou na sombra do bichão e deixou o bicho livre lá, cara. Ou seja, a impressão que passou pra gente é que ela invocou o Mahoraga da mesma forma que o Sukuna invocou na luta contra o Gojo, porque o Megumi, quando ele invocava o Mahoraga, como ele não tinha vencido o Mahoraga ainda naquele ritual que eles têm que fazer para conseguir conquistar ali o Shikigami, ele apanhava, ele era o primeiro a tomar porrada do Mahoraga. Você viu lá em Shibuya, tá tapando na orelha, quase que morreu, rapaz. O Nelson Curto ia morrer naquela praga. Pena que não morreu aquela vez, né? Pelo amor de Deus. Ele era o primeiro a apanhar, depois que o Mahoraga ia lutar com os mais fortes, que estavam envolvidos no ritual. Primeiro batendo bucha, depois ia brigar com os outros. E aqui foi diferente, pô. Provavelmente, galera, 99,9999% de chance dela não ter ali vencido o Mahoraga numa luta. Cara, se a Yuka venceu, aí esse Mahoraga não vale nada. Já era pra ter morrido no primeiro. Só não ia pro da muralha morrer esse Mahoraga aí.
Então, provavelmente ela invocou ele para um ritual mesmo de exorcização para poder conquistá-lo. E ela foi ligeira. Ela fez a mesma coisa que o Sukuna fez. O Sukuna invocava uma Horaga e entrava nas sombras. E nós achávamos que isso era possível porque o Sukuna, sim, dominou uma Horaga. Ele venceu uma Horaga no ritual e tinha o controle do bichão, entendeu? Mas parece que não. Parece que isso é uma coisa que o Megumi sempre pôde fazer e nunca fez. Pô, cara, Megumi, ficou feio pra você, cara. Você é o pior usuário das 10 sombras que o mundo já viu, cara. Pelo amor de Deus, eu me escondi debaixo da terra se não tivesse morrido já, viu? Então, sim, como eu te falei pra vocês, aquela luta do Sukuna no corpo do Megumi serviu pro clã Zenin fazer ali, galera, um gabarito, uma bíblia de como usar as técnicas das 10 sombras da melhor maneira possível. E isso foi passado pra Yuka, com certeza, nesses 2 meses e pouco. E ela já chegou com a estratégia montada. Só que aí tem um porém. Após o Mahoraga vencer o Daburá, que está envolvido no ritual, ele vai caçar ela, entendeu? Então não tem sombra que vai salvar a Yuka. Por isso que ela já foi lá se despedindo. E isso aí mesmo, vou morrer, quero reencarnar. Porque ela já sabe que ela vai morrer pro Mahoraga. Ou pro Mahoraga ou pro Daburá. Para um dos dois. Então ela já aceitou a sua morte. É por isso, provavelmente, então 99,999% ela não dominou uma Horaga não, galera. Ela invocou pro ritual, só que está escondidinha lá de boa. Diferente do Megumi que queria apanhar, né? Acho que ele gostava, tomar uns tapas. Ela ficou escondidinha, deixa matar o mais forte primeiro e depois resolve a treta com uma Horaga lá, o bichão, ela e ele sozinhos no campo de batalha. Eu já me jogava no chão, já me jogava assim, mata já, dá espadada aí, acabou, rapaz, já era. Não tem o que fazer. E agora vem a pergunta derradeira, né? Já que ela tem a técnica das 10 sombras, quer dizer que o Megumi morreu? E sim, galera, sim, eu vi muitos comentários da galera falando, não, foi falado no capítulo 3, que dá pra ter 2 pessoas com a mesma técnica, tá lá o Naobito Zenin lá, junto com o Naoya, os dois têm a mesma técnica, os dois vivos ao mesmo tempo, só que aí tem um porém, galera, em Jujutsu existem vários tipos de técnica, técnicas inatas, técnicas hereditárias e técnicas herdadas, galera. Técnicas inatas é qualquer tipo de técnica que exista que um xamã pode canalizar ali e usar no campo de batalha. Técnicas hereditárias são técnicas igual do Naobito e também do Naoya. São técnicas que sim, pode ter 2 pessoas usando ao mesmo tempo. Inclusive, o ilimitado do Satoru Gojo não era exclusivo do Gojo. Tinha outras pessoas que tinham o ilimitado. Só que pelo fato deles não terem os 6 olhos, que os 6 olhos sim é algo herdado, eles não conseguiam usar a técnica igual o Gojo usava. Por isso que o Gojo era o ápice do clã Gojo. Não é que os outros lá é tudo borra cueca, não tem técnica nenhuma. Eles têm técnica, tem pessoas lá com ilimitado. Mas o único que conseguia usar a técnica por ter algo herdado, que era os 6 olhos, era o Gojo. Por isso que ele era o ápice do clã Gojo. Beleza? Não precisava dos outros para nada. E aqui a técnica das 10 sombras também entra nessa parte. É uma técnica herdada. E para herdar alguma coisa, aquele que possui tem que morrer. Por exemplo, Deus me livre e guarde. Lá você tem um ente querido seu que tem 100 milhões de dólares. Enquanto ele tá vivo, 100 milhões é dele, meu parceiro. Não tem que fazer. Nem que você seja o cara que vai herdar. Enquanto ele não bater com as 10, você não herda nada. Você só vai herdar assim que ele perde a sua vida. É isso. É simples de entender. É só colocar no nosso mundo aqui que fica fácil. Então, se ela tem as 10 sombras agora, é porque, se ela tem, né? Se ela tem, não, ela tem, né? As 10 sombras agora, e isso é uma prova que o Megumi foi 10ª melhor, graças a Deus. Foi tarde, né, meu filho? Porque passou vergonha. Até a menina Yuka, que não consegue nem nada, usa melhor que você a técnica, né? Fala sério. Então é isso, galera. Muitas perguntas respondidas aqui. E vai ser lutão, hein, cara? Se prepara, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque vai ser um lutão cabuloso do Daburá contra o Mahoraga. E eu tô apostando no Daburá, hein? Eu tô apostando no Daburá porque esse cara, ele, pra mim, cara, aquilo ali que ele usou não é nem a técnica dele inata. Aquilo ali é uma coisa normal pra espécie dele. A técnica inata dele deve ser algo absurdo, meu parceiro. Você vai ver só, o negócio vai ser cabuloso demais. Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o likezão nesse vídeo. Se tiver mais alguma pergunta aí do capítulo 15, deixa nos comentários que eu vou ter o prazer de fazer um vídeo pra você. Beleza, galera? Vou deixar 2 vídeos até o final, estão muito bravos, vale a pena assistir. E é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu!